Olá, que bom que nós estamos em mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre prioridade. Eu começo perguntando para você, qual tem sido a sua prioridade? Talvez você possa responder assim, a minha prioridade seja o meu trabalho, a minha família, a minha namorada, o meu carro, a minha casa. Enfim, nós temos várias prioridades na nossa vida. Eu quero convidar você para nós refletirmos juntos sobre o que realmente importa para nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 127, verso 1 e 2. Leia comigo. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Este salmo trata de alguma das preocupações universais do ser humano: construir, proteger, realizar. Não construir nada, não proteger e não realizar seriam atitudes tidas por insensatas. O salmo também não sugere que o esforço no trabalho seja errado. O errado é deixar Deus de fora dos nossos esforços, porque afinal, o melhor do que nós fazemos sem Deus não passa de árvores marcadas para cair. O ser humano, sem assistência divina, pode facilmente confundir o senso do que realmente é importante. Afinal, o que ganham esses homens de negócios, esses grandes executivos, que trabalham cedo, dormem tarde e ainda levam serviço para casa? Distanciamento familiar, alienação dos filhos, fim do casamento, saúde debilitada e até mesmo a vida abreviada. Esse salmo, ironicamente, é um dos poucos salmos atribuídos a Salomão, o sábio rei, que durante muito tempo de sua vida esqueceu de cumprir o que ele mesmo havia escrito. Dá só uma olhada no que ele escreveu no final de sua vida, lá no livro de Eclesiastes 2, a partir do verso 3. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Você percebe porque eu disse que isso é uma ironia, no caso aqui de Salomão? Mas isso é o que acontece conosco. Muitas vezes nós sabemos tudo o que temos que fazer, nos mínimos pormenores, mas na hora de realizar, nem sempre nós conseguimos. E assim também aconteceu com Salomão. Ele tinha um discurso ensaiado, correto, e ele deixou registrado no Salmo 127. Mas ao final de sua vida ele percebeu que não havia conseguido cumprir com essas prioridades. É tanto que ele reconhece no verso 11 essa situação. Ele diz que tudo isso que ele havia feito era correr atrás do vento. Para muitos, a magia da vida e do casamento é o sucesso financeiro. E correm atrás disso com todas as suas forças. E o que muitos encontram? Justamente o contrário. Alienação dos filhos,
separação do cônjuge. Será que isso vale a pena? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar aqui em Conselheiro Pena. No meu primeiro trabalho, eu fui substituir uma médica que era do Rio de Janeiro. E ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou o seguinte: Fábio, o problema da tua cidade chama-se Estados Unidos. E eu não entendi nada. Por quê? Ela disse: porque aqui no consultório vêm pessoas chorando porque seus filhos estão para os Estados Unidos, mães, pais. Aqui vem também esposas que os cônjuges estão nos Estados Unidos e aqui vem muitos filhos com saudade dos pais que também estão para lá. Então você percebe? Se você aprender a lidar com esse problema, você resolve boa parte aqui dos seus doentes. Há pouco tempo eu atendi uma cliente que eu já consulto há muitos anos. E eu perguntei para ela: onde está seu filho? Ela disse assim: doutor, meu filho foi para os Estados Unidos. Foi ele, a esposa e o bebê recém-nascido. E eles estão felizes lá. E ela disse assim na conversa: eu tive a oportunidade de ir também para lá há uns anos atrás. Eu tenho um irmão que mora lá e ele me convidou: venha para cá e você vai ter condições de dar uma vida melhor para o seu filho. Mas eu teria que deixar o meu filho com a minha mãe, que já era idosa. Foi aí que eu decidi então não ir e cuidar do meu filho até que ele crescesse. Há pouco tempo ele me ligou feliz e disse assim: mãe, eu agradeço a Deus todos os dias a senhora ter ficado e cuidado de mim. Que história fantástica! Toda vez que eu falo de criança eu me emociono porque eu tenho 2 garotinhos. Rafael, de 6 anos, e o Benício, de 4. E a maior alegria que eu tenho quando chego em casa é poder brincar com eles. As brincadeiras que a gente mais brinca lá: pique zumbi, tabuleiro, coceguinha, lutinha. É fantástico brincar com os garotos. Não tem preço que pague isso. E você? Você tem brincado com seu filho? Você tem dado atenção para sua esposa? Você tem dado importância para o que realmente é prioritário? Alguns especialistas têm nos alertado sobre o que eles chamam de a síndrome do sucesso. É isso mesmo. Síndrome em medicina é o conjunto de sinais e sintomas de determinada enfermidade. O que seria então essa síndrome do sucesso? É que as pessoas, ao alcançarem o tão sonhado topo, é que na verdade descobrem que chegaram ao fundo do poço da sua vida moral, dos seus relacionamentos e também da sua vida espiritual. O sucesso, nesse caso, custa caro e representa o fracasso. Fracasso moral, fracasso familiar, fracasso espiritual. E aquilo que muitas vezes julgamos ser a chave da felicidade acaba tornando-se para nós infelicidade e tristeza. Afinal, como disse certa vez David McQuay, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu estava vendo um dia desses algo da biografia de Julio Iglesias, um dos maiores cantores espanhóis de todos os tempos. Ele é de Madrid e ele começou a sua história como jogador de futebol de um dos mais famosos clubes do mundo, o Real Madrid. E a função dele? Goleiro. Mas aos 20 anos de idade aconteceu algo em sua vida. Ele sofreu um grave acidente automobilístico que o deixou por 1 ano e meio impossibilitado, literalmente hospitalizado, sem inclusive ter chances de voltar a andar. Durante esse período em que estava hospitalizado, Julio começou a compor alguns poemas. Com a ajuda das enfermeiras que lhe deram um violão, ele começou a fazer então músicas. Quando ele recuperou-se da sua saúde, ele decidiu abandonar sua carreira de futebolista. Aliás, ele queria ser um goleiro e ele decide então a dedicar-se à música. Foi então no ano de 1970, em um grande concurso naquele país, onde Julio aparece para o mundo como um grande cantor. Tornou-se então o mais bem-sucedido cantor latino de todos os tempos. Segundo sua gravadora, já vendeu mais de 350 milhões de cópias. Inclusive, o seu nome encontra-se no Guinness Book, o livro dos recordes. Pouco tempo depois, no ano de 71, ele casa-se com Isabel Presley, com quem ele tem 3 filhos. O caçula deles, Henrique Iglesias, também se torna cantor, assim como o pai. Devido à fama mundial e de ter cantado em mais de 500 cidades ao redor do mundo,
e a agenda de muitos compromissos, seu casamento acaba. Devido ao grande sucesso que teve o cantor, que cantou em mais de 500 cidades ao redor do mundo e ficou mundialmente famoso, seu casamento então acaba. Ele então, pouco tempo depois, grava uma de suas músicas mais famosas, Me Olvidé de Vivir. Você pode procurar aí no YouTube. Ela também foi gravada em português pelo cantor José Augusto na década de 80. A música diz mais ou menos assim: de tanto correr pela vida sem freio, me esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro, eu esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos, de tanto gritar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, não sei mais o que sinto. Eu esqueci de viver, eu esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, me enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje é minha vez de chorar, eu que sempre sorria. De tanto correr para ganhar tempo ao tempo, querendo roubar das minhas noites o sono, de tantos fracassos e tantas tentativas, por querer descobrir cada dia algo novo. Eu esqueci de viver, eu esqueci de viver. Você percebeu a semelhança dos dois relatos? O que escreveu Salomão há 3.000 anos atrás e o que escreveu o autor dessa música, Me Esqueci de Viver? Não é muito parecido? Onde ambos reconhecem que deixaram de dar prioridade ao que realmente importa. Todos nós corremos esse risco. Repito a pergunta para você: o que você tem dado prioridade na sua vida? Por exemplo, você já visitou o asilo aí da sua cidade? Aqui em Conselheiro Pena nós temos o Lar São Vicente de Paulo, um lugar extraordinário com pessoas fantásticas. O sorriso delas nos impressiona. Eu tenho esse privilégio de ir lá uma vez todos os meses. Você já foi na casa lá? Já levou seus filhos para ver as outras crianças que estão ali? De receber o abraço delas, o sorriso? Claro que nós estamos em um tempo de pandemia, não estou falando para você ir hoje ou amanhã, mas faça planos. Pegue seus filhos, leve para ver a necessidade de outras pessoas. Aliás, por falar nos filhos, dedique-se mais tempo a eles, a sua esposa. Quanto tempo tem que você não fica um momentinho só com a sua esposa? Um jantar, os dois, sair para passear, tomar um sorvete. Dedique-se ao que realmente importa. Agora eu quero fazer a pergunta mais importante para você. Que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Nós fizemos questão de gravar essa mensagem aqui, em um templo, a casa de Deus. Quanto tempo tem que você não está na presença dele? Eu não estou falando com relação à pandemia, que nós sabemos que assola o nosso mundo e por isso às vezes nós não podemos estar aqui, mas você pode estar na presença dele aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Qual o lugar Deus ocupa na sua vida? Até que ponto ele é prioridade para você? O nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele nos aconselhou a não andarmos ansiosos por coisa alguma, o que nós havemos de comer, beber ou vestir. Ele até nos aconselha a olhar as aves do céu, o lírio do campo, que Deus dá o nosso sustento. E ele termina dizendo assim, que o mais importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Você tem feito isso? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ele tem sido prioridade para você nos seus negócios, na sua família, no seu dia a dia? Eu faço um apelo para você nesse momento. Nada do que você fizer sem Deus terá sucesso. O verdadeiro sucesso é colocar Deus como o único, o primeiro e o melhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu convido você agora a orar comigo, se você puder. Feche seus olhos.
Querido Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Ajuda-nos a priorizarmos o que realmente importa na nossa vida, que é Deus acima de tudo, a nossa família, os nossos amigos, os menos favorecidos da sociedade. Nos dê essa sensibilidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.